98,3. Folha FM. Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo. Onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, aqui na Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. O Pode Povo, que é o podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz e tem o comando de Teseu Bezerra. Hoje, com a gente, Teseu Bezerra, para falar de um assunto muito interessante e importante e que às vezes passa assim, de passagem pela gente. O governo federal acaba de anunciar para Campos o PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento do país, uma verba de mais de 51 milhões de reais. E eu quero saber de você, Teseu, para onde vai essa verba? Como é que é destinado essa verba? Bom dia, bem-vindo aí ao nosso Pode Povo, Teseu. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes aí do Folha FM, mais uma manhã, agora dessa quarta-feira, 13 de março. A gente está aqui mais, Cláudio, assim, acho que a gente até conversou bastante nos últimos dias sobre isso, né? O próprio Aloysio aqui também tem comentado muito e fez vários posts sobre isso. O prefeito esteve lá em Brasília com o André Siciliano logo nos dias ali onde foi anunciado. E aí, sim, é bom que todo mundo entenda, né? Esse investimento do PAC, ele acaba sendo uma demonstração do compromisso do governo federal com toda a população brasileira, né? O prefeito Vladimir, todo mundo sabe que ele apoiou a eleição do Bolsonaro e mesmo assim, né, a gente tem visto que o governo federal do presidente Lula está de porta aberta para isso, né? Só que vai muito além do PAC, os investimentos para a nossa região, o Cláudio, porque só para o estado do Rio de Janeiro são 342 bilhões de reais que tem previstos para o PAC, né, de uma forma geral, e em específico a questão da indústria de óleo e gás, que aqui é o estado onde tem a maior incidência, naturalmente, aqui a nossa bacia de Campos sabe muito bem disso, tanto de emprego que gera, toda essa indústria de óleo e gás, e a gente quanto sindicato, né, o Sindipetro NF, lutou muito para que esses investimentos acontecessem, porque no governo anterior a gente viu, era vendendo os ativos, parando as plataformas, parando e diminuindo o salário. Cláudio, o trabalhador que trabalha prestando serviço para a Petrobras, ele perdeu durante o governo passado a garantia do plano de saúde. E isso gerou um sofrimento muito grande. Os trabalhadores não tinham piso. Imagina só, um trabalhador embarcar, passar 14 dias naquela bomba relógio que acaba sendo uma plataforma e ele não ter sequer um piso salarial. Ele muitas vezes ganhava o salário mínimo. E isso foi graças à precarização dos contratos e à mudança da lógica ali naquele momento na Petrobras. Então, agora a gente volta a ter a garantia do plano de saúde para os trabalhadores terceirizados, a gente volta a ter lá nos novos contratos a garantia de um piso salarial para os trabalhadores, e esse impacto ele não tem como mensurar isso de fato na vida das pessoas. A gente sabe que a maioria absoluta dos trabalhadores aqui da nossa bacia de Campos, que ainda conta com mais de 30 plataformas da Petrobras e mais umas 15 que já estão na mão do setor privado, isso causa um impacto direto para a economia também dos municípios. O trabalhador, ao invés de ganhar ali os seus R$ 1.400, mais ou menos, que é o salário mínimo, ele passa ali a ganhar R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 4.000 com o novo piso salarial. Então, o PAC, na verdade, ele vai muito além, e o governo atual, né, foi uma luta grande que nós tivemos contra o governo anterior e para estar com esse governo, e agora que esse governo está aí, a gente também tem lutado muito para que ele consiga implementar todos os programas, mas só nessa questão da indústria do óleo e gás, ele é um impacto gigante. Hoje, eu estou indo para o Rio de Janeiro, daqui a pouco nós temos um ato lá, o nosso aposentado sabe muito como é o sofrimento também, porque temos descontos absurdos no salário dos
dos nossos aposentados que vêm amargando com equacionamento cruel. Então, hoje tem um ato lá no Rio de Janeiro, eu vou sair aqui do programa e correr para o Rio. Assim, esse impacto, né, ele tem ali, dentro do PAC, especificamente, né, voltando para os 51 milhões, que é importante a população saber para onde vai exatamente esse dinheiro, até para fiscalizar, né, saber se o dinheiro está indo de fato para o canto certo, né. Então, a gente tem alguns projetos aqui bem específicos, na construção de uma unidade do SAMU, que era um absurdo o campus até hoje não ter o SAMU. As cidades mais distantes que você pensar aí no sertão do Nordeste, no meio da Amazônia, muitas delas têm o SAMU já há muitos anos, né? Uma lei de 1995, e só agora Campos vai passar a ter o SAMU, que é uma verba de 50% do governo federal, 25% do governo do estado e 25% da prefeitura. Então, até hoje, Campos não tinha o SAMU. Tem também a construção de 2 unidades básicas de saúde, né? A construção de centro especializado de reabilitação auditiva, física e intelectual, que é o CE, né? E também um espaço esportivo comunitário e um centro de artes, né? Tem a restauração do Solar de Santo Antônio também, né? Que abriga o asilo de Nossa Senhora do Carmo, e todo mundo sabe a importância que o asilo do Carmo tem para a nossa cidade, e sem dúvida são obras importantes que a população tem que ajudar na fiscalização. Teseu, a questão da democracia, ela nos assim, dá uma liberdade, dá uma tranquilidade para viver e expressar nossos sentimentos, nossos pensamentos, claro que tudo com limite de respeito dentro da ética, no caso profissional, mas também pessoal, evidentemente. Porém, ela cria essa polarização, essa coisa de direita contra esquerda, esquerda contra direita, e isso não era para ser tão, ou pelo menos não deveria ser tão radicalizado, tão extremado quanto está no mundo inteiro, e o Brasil, né, não é diferente. O Brasil tem muita hoje extremidade de um lado e extremismo, né, de um lado e de outro. Mas o governo federal acho que avança um pouco nesse debate quando ele desce do palanque e deixa de lado, por exemplo, o Campos, que votou muito mais com Bolsonaro do que com Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno da última eleição, e investe aqui. Acho que é uma visão que eu tenho sobre essa questão de descer do palanque, que todos os governos precisam fazer, né? Infelizmente a gente viu no governo anterior que isso não era verdade, né, Cláudio? Por isso, muitas vezes é importante a gente comemorar isso, né? Mostra a força de um governo democrático, mostra a importância do pensamento de Estado e não pensamento político, de ideologia apenas, né? Mas um pensamento de um estadista mesmo, né? O presidente Lula ele tem essa característica de ser estadista. Ele teve agora com o Romeu Zema, tiveram juntos no palanque, então isso mostra a força da democracia e a importância da democracia. Todas as divergências que tem o Zema e o Lula estiveram juntos e estão ali cumprindo seus papéis institucionais, né? Então, é muito importante que se tenha essa clareza da importância de defender a democracia, de estar, de colocar, né, os interesses da população acima das disputas políticas. E diferente do governo anterior, o governo Lula ele mostra muito bem essa característica, né? Eu lembro bem, eu que nasci no Nordeste, né, Cláudio? Eu estou radicado aqui com muito orgulho, me considero campista, mas a gente vê o quanto o Nordeste sofreu, por exemplo, com a falta das políticas públicas do governo federal no governo anterior, porque o Nordeste, notoriamente, tinha um viés mais para o lado do presidente Lula, enfim, né? E, infelizmente, o governo anterior, ele fez e massacrou o quanto pôde as políticas. E agora não, a gente está no momento. Inclusive, o Brasil, né, voltou a ter destaque na questão da democracia, de uma democracia consolidada, depois de todo o golpismo que nós passamos, e aí a gente vê a partir disso o quanto é importante a gente estar defendendo e falando sobre a democracia contra toda essa questão do golpismo, e a gente percebe a importância que o Brasil tem e o momento novo que o Brasil vive a partir desse governo do presidente Lula, né, onde se dialoga com todo mundo, se conversa com todo mundo, se destina recurso para todo mundo,
Então, sem dúvida, é um momento que a gente tem que comemorar e a gente vê, assim, que não podemos mais voltar ao atraso que vivemos no passado. Então, a gente, voltando aqui para toda a questão do PAC, né? A gente vê que essas relações republicanas, elas voltam no Brasil e a população, ela, como eu disse, né, ela tem que estar de olho nos destinos dos recursos. Inclusive, a população ela tem sempre que estar cobrando mais recursos. É o papel da população, do Estado, é o papel... Eu tive segunda-feira representando o Sindipetro NF e a Federação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde a gente debatia ali com vários deputados, representantes da Petrobras, representantes dos sindicatos patronais, dos sindicatos dos trabalhadores. A gente estava falando sobre a indústria naval, a Firjan estava presente, e todo mundo muito preocupado, porque a gente está com... É uma promessa do governo Lula, e a gente vê, por exemplo, que na Petrobras, dentro da Petrobras, tem um monte de gente que não tem esse compromisso, que foi eleito nas urnas, de retornar com a indústria naval. Então está lá, está dentro das obras do PAC, está a previsão toda, e a gente ainda está patinando nessa pauta que é tão importante para o Estado do Rio de Janeiro e que vai impactar diretamente a nossa região, tá, Cláudio? Porque quando a gente fala da indústria naval, se aumenta o emprego lá, o mesmo soldador que tem lá em Niterói é o soldador que hoje está na plataforma ganhando um salário pequeno. Então, na hora que começa a contratar, sobe o salário de todo mundo, sobe lá em Niterói, sobe aqui na Bacia de Campos, sobe em todo lugar. Então, a gente tem que estar cobrando, tem que estar vigilante, né, porque é governo Lula que nós vamos parar de estar cobrando e fazendo toda a luta que sempre fizemos em defesa do trabalhador e pela retomada da indústria. É isso que eu falei, é democracia. Tem que se cobrar de A, de B, de esquerda, de direita, de centro, do alto, de baixo, seja de onde for. Teseu, forte abraço, muito obrigado por hoje. Vamos ficar de olho sempre aqui no Pode Povo, nesse podcast que é sucesso em todas as plataformas aí. Obrigado, Teseu. Obrigado você, Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço a todo mundo. Até sexta-feira. Folha FM.